Nosso estudo de hoje está baseado na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? E Emmanuel comenta na lição 76 do livro Fonte Viva, fermento espiritual. O fermento é uma substância que excita outras substâncias, e nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros, e milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental inevitavelmente. Os raios de nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem direta ou indiretamente e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve. E toda vez que não formos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal. Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza em torno de nossos passos, mormente naqueles que se situam em posição inferior à nossa, nos círculos da experiência e do conhecimento. Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor, enquanto nos rodeiam, porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro de elaboração das forças mentais de nossos semelhantes. O único processo, portanto, de reformar, edificando, é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente por intermédio de nossas ações. Nas origens de nossas determinações, porém, reside a ideia. A mente, em razão disso, é a sede de nossa atuação pessoal, onde estivermos. Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes, em segundo, gera hábitos e depois governa expressões e palavras através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo. Então vamos lá. Fermento espiritual. O que é que o Emmanuel quis dizer com a gente? Que nós, querendo ou não querendo, nós estamos sendo influenciados e influenciando o tempo todo as pessoas que estão ao nosso redor. A gente não percebe, mas por dia nós somos invadidos por centenas, até milhares de pensamentos. Por quê? Porque a gente vai aprendendo com o tempo que a principal forma de comunicação dos espíritos é através dos pensamentos. E a gente fica naquela dúvida, né? Mas quando eu vou saber se o pensamento está vindo de mim ou se está vindo do espírito? Isso, se tivesse alguma utilidade, Deus faria com que a gente pudesse ter como fazer a diferença. Se não tem, é porque deixou para a gente, né, através do nosso livre-arbítrio, a liberdade da nossa escolha e a responsabilidade pelas escolhas que a gente tem. Mas o fato é que quando a gente pensa alguma coisa, logo em seguida costuma vir um pensamento concordando e outro discordando, de maneira que a gente sempre fica com no mínimo duas opções e com a responsabilidade de escolher uma das duas opções. Mas ele vem dizer para a gente aqui que os nossos pensamentos estão influenciando, sem a gente às vezes desconfiar disso, porque se o pensamento é a principal forma de comunicação, eu muitas das vezes não preciso falar diretamente com uma pessoa. O fato de eu pensar faz com que a pessoa de alguma maneira capte aquele pensamento meu, e é muito comum, às vezes você está num lugar e fala, eu tive uma ideia, é engraçado, eu tive a mesma ideia, não se dão conta ainda da força que o pensamento tem. Vocês querem ver uns exercícios legais para a gente aprender a força que o pensamento tem? Né? Vocês pegam, por exemplo, um dia aí na cidade, por exemplo, um ponto do ônibus, e de repente vocês procurem olhar uma pessoa, mentaliza aquela pessoa e foca, joga a energia para cima daquela pessoa mesmo, energia mental. Olha o que vai acontecer na maioria das vezes. Aquela pessoa, ela vai sentir a energia que você está mandando, ela vai se virar na tua direção. E quando ela se virar na tua direção, ela vai se dar conta de que você é uma pessoa que ela não conhece, ela de repente ela vai olhar para você e vai olhar para frente, vai continuar. Mas aquela vibração energética que você mandou para ela, ela vai estar recebendo essa vibração
só não vai corresponder, se ela estiver muito concentrada, né? Mas é uma coisa que raramente acontece aqui no mundo que a gente vive. Né? A gente está aqui, né? A gente precisa de muita concentração, principalmente para quando voltar para o outro lado da vida. Isso aí, né, são muitas coisas, muitos ensinamentos que vão ensinando isso para a gente. Mas o que ele vem dizer para a gente? Ó? As nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve, né? Se a gente não for sincero, ó, provavelmente o interlocutor também acaba não sendo sincero. Hoje a gente está vivendo a época da fake news, a gente está vendo que um pensamento equivocado e que é colocado de maneira proposital, ele pode fazer um estrago muito grande. Aliás, o poder que a imprensa teve durante tanto tempo, agora só está mudando, né? Está ampliando essa faculdade para muito mais pessoas, porque antes ficava num grupo pequeno, né, daqueles que dominavam a mídia. E hoje a mídia está começando a ser substituída aos poucos e tendo a mesma importância, né, também do que as redes sociais. Né? Mas a gente fica sabendo o seguinte, ó, o pensamento que eu coloco, a palavra que eu coloco, a postagem que eu faço, ela vai influenciar muitas pessoas e cada um podem acreditar. Nós vamos carregar a responsabilidade de ter influenciado para o bem ou para o mal. Então, qual que é o convite da lição que a gente está lendo aqui hoje? Ele fala para a gente, ele bota assim para a gente, ó. Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza em torno dos nossos passos. Gente, nós somos muito influenciáveis aqui na Terra. Tão influenciáveis que a gente que mora aqui nesse Brasil, esse país maravilhoso e de uma extensão muito grande, um país continental, a gente percebe costumes e também sotaques, gírias em cada canto que você vai. Eu garanto para vocês uma coisa, se a gente passar um mês em algum dos 3 estados do sul do Brasil, a gente vai voltar falando igual eles falam por lá. Né? A maneira deles falarem, falar cantando, né? Mas gente, você não sabe que... E a gente começa a trazer esse costume para a gente sem a gente perceber, porque nós somos influenciáveis. Agora, você imagina com pensamentos, com costumes também. Então ele bota aqui, nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor enquanto nos rodeiam. Né? Então ele coloca para a gente, o único processo, portanto, de reformar edificando é a gente começar a policiar os nossos pensamentos e nossos atos, aceitando as sugestões do bem e praticá-las intensivamente por intermédio de nossas ações. Que as pessoas começam a olhar e começam a achar interessante, abraçam uma coisa daqui, uma coisa dali, e começam a praticar, e a gente fica com aquela coisa, pelo menos eu estou deixando uma coisa boa. Não estou sendo motivo depois de críticas, nem de condenações para frente. Porque tudo que a gente faz está influenciando a todo mundo. É tão triste a gente ver, às vezes, o martírio de alguns espíritos que, enquanto estavam aqui na Terra, eles estavam sendo detentores aí de algum poder de influenciação e que a influência que eles exerceram não foi uma influência positiva. Então eles ficam se penalizando o tempo todo que alguém aqui encarnado possa estar jogando ou a sua vida fora ou alguns momentos, né, de sua vida fora, influenciados pelas mensagens que eles deixaram através das músicas que ficaram gravadas, que deixaram através das poesias, que deixaram através dos livros, né? Então, o que acontece? Já que é para influenciar, a gente sabe que aqui na Terra a gente ainda tem tantos problemas, tantos defeitos, tantas dificuldades. Então a gente pede para os espíritos assim, pede para Deus, me ajude, me preserve de mim mesmo, que da minha boca a partir de agora possa sair somente coisas boas, ou se não for somente coisas boas, que a maioria das coisas sejam boas. Um dia a gente vai chegar ao ponto também de ser somente coisas boas, mas que se for para influenciar alguém, que seja para o lado positivo, que seja para o lado bom. Então ele coloca para a gente, o pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar ele estabelece atitudes, depois gera rápido, depois governa expressões e palavras. Então Emmanuel vai direto, vamos prestar atenção no nosso pensamento. Tudo que acontece aqui na Terra começa no nosso pensamento para depois virar palavra, virar atitude.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.